Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre plano de aula, quais os documentos que precisam estar ali no seu plano de aula, como fazer o passo a passo, tudo aqui. Então, fica até o final do vídeo para que você possa entender e tirar todas as suas dúvidas. Então, pessoal, antes de começarmos ao plano de aula, antes de iniciar nossas falas e explicações sobre esse tema, eu preciso me apresentar. Meu nome é Caroline Almeida, sou pedagoga, trabalho na educação há mais de 10 anos, já trabalhei na educação infantil, estou agora no fundamental, já há 2 anos com a turma do 2º ano. Então, hoje nós vamos falar sobre plano de aula, mas eu preciso que você me ajude. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, me ajude mesmo, porque é somente dessa maneira que eu sei que esse conteúdo está fazendo sentido para você, está contribuindo aí com a sua prática, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, coloca ali um comentário, coloca aqui abaixo que você gostou, o que você acha que nós podemos trazer aqui no canal como conteúdo, tá? Então, eu conto com você. Partiu para o vídeo, vamos lá falar sobre o plano de aula. Como fazer? O que precisa? Então, pessoal, plano de aula é algo que todo professor precisa, temos que fazer, faz parte da nossa prática. Antes de chegar na sala, precisamos planejar, porque se não planejarmos, chegamos lá sem direção e aí então nada acontece. Precisamos sim ter essa organização, planejar direitinho. E como que eu planejo, Carol? Olha, gente, geralmente nas faculdades, né, lá na academia, a gente aprende, faz plano de aula, mas quando nós chegamos na escola, quando nós pisamos ali no chão da escola, tudo muda. Por quê? Porque cada instituição tem uma maneira, muitas das vezes tem o seu próprio esqueleto ali, que a coordenação passa para o professor, como é que quer que seja feito esse plano. E daí nós percebemos também que dentro desse plano precisa estar contido alguns documentos. E aí o professor fica perdido. Qual documento? O que é que precisa ter aqui no meu plano? Tá, lembrando sempre que nós temos a LDB, que é um documento, é a lei que rege a educação. E então, assim, por muitas vezes, as nossas metodologias, nossas atividades estão ali em conformidades, tá? Com o que está escrito na lei que rege a nossa área. E também temos, com maior frequência dentro do nosso plano de aula, os conteúdos que estão previstos, né? As habilidades que precisam ser trabalhadas com as crianças em sala, que estão previstos ali na BNCC. A BNCC, ela é um documento aí normativo nacional, mas cada estado vai ali adaptar esse documento nacional de forma que ele consiga atender a necessidade daquela região. Assim também, muitas das vezes, acontece com o município. Muitos municípios pegam aquela BNCC estadual e fazem a adequação para o seu município. Por quê? Porque é um documento flexível. Nós podemos adaptar conforme a necessidade da nossa realidade, da realidade daquelas crianças, do contexto em que elas estão inseridas. Então, o que você vai fazer logo que você chegar na sua escola? Então, primeira coisa, você vai perguntar à sua coordenadora, ao seu coordenador, qual o documento que orienta, que rege ali para que você possa estar fazendo o seu plano de aula. Qual documento vai te orientar no momento de planejar a sua aula? O município tem? A escola tem um documento já organizado de cada série que precisa ser visto, né? Então, sempre tem que ter essa conversa. Carol, eu não quero perguntar porque eu fico com vergonha. Gente, a gente não pode ter vergonha de expor as dúvidas, porque quando você expõe as suas dúvidas, você está mostrando que você quer fazer realmente um trabalho excelente, um trabalho de qualidade. Você quer fazer um trabalho assertivo. Quando nós ficamos calados e não perguntamos, não sanamos ali as nossas dúvidas, nós temos muito mais desgaste, porque ficamos perdidos tentando encontrar e às vezes perguntamos para um, perguntamos para outro e aí vira aquele negócio. Então, pergunte,
Dúvida todos nós temos, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, você não sabe, o colega também não, mas tem pessoas que sabem de algo com clareza. Então, exemplo, o plano de aula, o documento que vai nortear aí você na hora de planejar dentro dessa instituição em específico, quem vai saber te passar é o seu coordenador, a sua coordenadora, tá bom? Falando sobre perguntar, eu me lembrei aqui agora que às vezes nós temos vergonha de perguntar, né? Como eu disse. Mas, gente, não faça isso. Olha só, aqui na minha cidade, há uns 3 anos atrás, na pandemia mesmo, começamos a utilizar o gestor, o diário online. E aí, então, gente, eu tinha tanta dúvida, mais tanta dúvida, eu fiquei tão perdida. E aí, a minha colega Camila, que trabalhava comigo na mesma série, coitada, ela sofreu. Porque eu perguntava muito, porque ela sabia, ela já fazia direitinho lá o dela, e eu dizia, pelo amor de Deus, eu não vou dar conta disso aqui, me ajuda, me ajuda. E eu consegui, hoje eu faço o meu diário tranquilamente, vou lá e faço e pronto. Mas eu precisei perguntar, então não se acanhe, pergunte sempre que você tiver dúvida. O plano de aula é algo que a gente às vezes fica mesmo com dúvida em relação quando muda alguma documentação ou algo assim, mas não deixe de perguntar, combinado? E desde então quero aqui dizer muito obrigada, viu, Camila? Não esqueça da sua ajuda, que sempre, que é constante, tá, gente? Sempre ela tá me ajudando. Então, muito obrigada, tia Camila, muito obrigado mesmo. Pronto. Ah, não, Carol, perguntei para ela e ela disse que nós usamos a BNCC do estado ou do município, tá? Então pega aquele documento, a partir daquele documento você vai ter um norte para começar a elaborar o teu plano. Tá, Carol, agora eu já sei qual documento que rege, agora eu vou pegar o meu computador, o meu caderninho e vou começar a planejar. Estou com o documento em mãos. Pronto, você já está com o que você mais precisa. Você já conheceu a realidade das crianças, você sabe quem é os seus alunos, você talvez já fez até o seu diagnóstico, então agora você vai começar pelo cabeçalho. Sim, nós iniciamos sempre pelo cabeçalho. Por quê? Você vai identificar a sua instituição. O nome da escola, o nome do diretor, da diretora, do coordenador, ou ali do teu nome do professor, a série, né, que é o ano escolar, a turma, o bimestre que você está trabalhando, tudo isso você vai colocar ali no cabeçalho, deixar tudo bem claro, bem esclarecido, né, identificar tudo direitinho. Terminou? Agora, com aquele documento que você tem, você vai observar o que é que precisa ser trabalhado com esses alunos, qual você está aí, e aí você vai escolher um tema. Exemplo, se está lá no documento conhecer o sistema alfabético, você vai falar, então, dentro disso aqui, eu vou trabalhar a apresentação da vogal A. Vamos supor que é a turma do primeiro ano, tá? Vou apresentar, então, aí a vogal A. Nessa aula, o trabalho é apresentar a vogal A. Já tem lá o tema da sua aula. Abaixo você vai colocar a habilidade. Qual a habilidade? Aquela que está lá na BNCC, nesse documento que você recebeu aí da coordenação. Então, você vai colocar lá o código. Geralmente, a gente coloca só o código. Por quê? Porque fica extenso, tá? Para toda aula, você tem que colocar lá toda aquela habilidade. Mas fica também a critério. Se caso você quer colocar tudo bonitinho, tranquilo. Colocou lá o código, colocou a habilidade, nós já fizemos então o cabeçalho, né, que é a identificação, colocamos o tema, colocamos a habilidade. A partir de aí, qual é o próximo, Carol? Qual é o próximo passo? Agora você tem que colocar o objetivo. Qual é o objetivo da sua aula apresentando a vogal A? Qual é o objetivo? Que as crianças identifiquem, né? Então, geralmente a gente inicia com o verbo, tá? E verbo no infinitivo. Então, você vai colocar ali, identificar a vogal a letra A, no meio de outras letras, né? Identificar a vogal A e o seu som, o seu nome e o seu som. Conhecer essa letra de diferentes formas, maiúscula e minúscula, tá? Você vai colocar ali o que você quer alcançar, os seus objetivos dentro dessa aula, combinado? Então, você já fez o cabeçalho, você já colocou o tema da aula, você já tem também as habilidades e os objetivos. Colocou tudo isso, tá tudo escrito, tudo digitado, bonitinho. Vamos para a próxima parte, então, que será a metodologia. Carol, como que eu faço essa metodologia? Tá, muitas pessoas falam também em desenvolvimento.
é o passo a passo da sua aula. Você vai descrever ali. Eu costumo colocar as palavras-chave. Exemplo, como que eu inicio, como que eu dou continuidade, o meio da aula ali, a atividade que eu vou utilizar e a avaliação, tá? Então, você pode começar dizendo como que você vai iniciar essa aula. Você vai começar contando uma história para essas crianças, né? Nós estamos falando lá do primeiro ano com a vogal A. Então, vou começar contando uma história em que apareça bastante a vogal A. Eu vou cantar uma música que tenha muitas palavras com a letrinha A, para depois eu expor essa música de uma forma escrita. Então, você pode expor essa tua aula, iniciar ela da maneira que você bem entender. Lembrando sempre que quanto mais atrativo for, mais lúdico for o início da sua aula, mais você vai atrair a atenção das crianças, dos seus alunos e, consequentemente, você vai ter aí um resultado bem melhor. Então, dentro da metodologia, você vai colocar ali o passo a passo. Iniciei minha aula com uma música, tal música, depois a contextualização, uma roda de conversa sobre essa música, atividade impressa, onde a criança vai circular ali a letra A, você vai apresentar essa letra A na louça, vai desenhar no chão para a criança caminhar por cima, vai entregar massinha para ela modelar ali, fazer a letrinha A, você vai expor na louça tanto maiúscula quanto minúscula, você vai colocar como que você vai trabalhar. Vai ter atividade para casa, coloca lá qual a atividade que você vai enviar para casa. E depois de tudo isso, a sua avaliação da aula. Geralmente, a gente faz a avaliação ali contínua. Por quê? Nós que somos ali do Fundamental 1, né? Primeiro a quinto ano, nós trabalhamos todos os dias com essa criança, então acaba que a gente vai percebendo o avanço deles. Mas é importante também que pelo menos ali uma vez ao mês você tenha uma atividade avulsa, né? Que não fica ali no caderno diretamente, que você possa estar avaliando como que está indo o desenvolver dessas crianças, até para nos avaliar. Será que minha metodologia está realmente alcançando, tá? Então, a avaliação você vai colocar ali, o meio que você vai avaliar aquela aula, aquele trabalho que você elaborou ali, o desenvolvimento das crianças. Então, para fechar, depois que você fez todo esse passo a passo, você vai colocar ali os materiais, os recursos que você vai utilizar dentro dessa aula. Olha só, você vai precisar da música, então você vai precisar de uma caixinha de som, você vai precisar de atividade impressa, você vai precisar de lápis de cor, você vai precisar de pincel, de lousa, você vai precisar, quem sabe, de tesoura, cola. O que você vai precisar nessa aula? Massinha de modelar? Tudo que você for precisar, você vai colocar ali embaixo. Por quê? Porque você vai adiantar o seu trabalho. Quando você for para a aula, você já vai com tudo organizado, tudo pronto. E é assim mesmo que o professor trabalha. Ele trabalha antes, e ele trabalha durante, e ele trabalha depois. Ele planeja antes, organiza tudo, ele executa e depois ele avalia. Então, realmente é assim. Então, o material é importante para isso. Exemplo, se você vai utilizar um recurso na escola que é trabalhado em forma de rodízio, exemplo, a televisão. Hoje vou passar um filme, um desenho que fala da letrinha A. Muito bem. Você vai precisar ver qual dia essa televisão vai estar disponível para a sua turma. Então, quando você coloca ali no seu plano direitinho o que você precisa, dá para adequar e organizar para que naquele dia realmente você consiga executar a sua aula da maneira que você planejou, entendeu? Olha, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, tá? O planejar, gente, eu costumo dizer que o planejar de uma aula é como elaborar uma refeição. Você precisa saber para quem é essa refeição, tá? Quais as necessidades dessa pessoa, o que ela precisa, né? Ela precisa de bastante carboidrato, ela precisa de muita proteína, ela não tá podendo ter proteína. Então, eu vou preparar uma alimentação para uma pessoa, eu preciso saber as necessidades dela, o gosto dela, assim também como no plano de aula, eu preciso me organizar. Quais as necessidades? Qual a metodologia que eu vou utilizar, que essa criança vai receber de uma melhor maneira, vai dizer, ai, que bom, gostei. É algo que ela precisa, mas que recebe de uma maneira agradável. Como o alimento. O alimento, a gente precisa dos nutrientes, mas a gente pode adequar de uma maneira que seja melhor para a gente receber e ingerir esse alimento. Assim também é o plano de aula.
você tem as habilidades, como você tem também os ingredientes que você vai adequar dentro de uma metodologia, dentro de um preparo, para que você consiga trabalhar direitinho e possa alcançar o alvo aí que você tem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu joinha, de comentar aqui o que você achou, se é assim que você faz o seu plano de aula, se foi importante para você, tá? Comenta aqui, deixa o seu joinha e também se inscreva no canal. Semana que vem tem mais vídeo e eu aguardo por você aqui. Beijo no coração, Deus abençoe você e a sua família.